resplandecei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a força do Espírito Santo possa abrir os nossos corações nesta manhã, possa nos tornar pequeninos diante de Jesus, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor nesta manhã quer dizer para cada um de nós. Hoje a liturgia é maravilhosa. Se pudéssemos definir a liturgia em uma frase, a frase é a seguinte: em Jesus encontramos o verdadeiro descanso. Em Jesus encontramos o verdadeiro descanso. Durante esses dias, nós encontramos Jesus falando aos seus discípulos de oração. E aqui é interessante que, se nós olharmos no contexto bíblico, não tem muitas passagens em que Jesus está orando, a não ser muito em Mateus, que ele coloca sempre Jesus no monte junto com o Pai. Mas com isso também, Jesus quer nos ensinar algo muito mais importante. Jesus quer dizer para cada um de nós que a nossa vida, ela, em todo o seu contexto, ela se torna uma grande oração quando nós estamos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que palavras, as nossas atitudes como cristãos, a nossa maneira de viver a fé no mundo, mostra que nós somos homens e mulheres de oração. Porque a oração, ela não é um balbuciar de palavras que não têm sentido. Mas a oração, sobretudo, é um coração que se abre para encher-se da graça de Deus e ser a presença de Deus no mundo. Existe uma música mundana que muitas pessoas cantam e que ela tem uma frase muito crítica à vida cristã e no fundo ela tem razão. Não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Isso tem todo sentido, porque não adianta a gente viver uma vida de oração, não adianta a gente rezar vários textos durante o dia, mas a gente não tem a caridade de acolher o outro, mas a gente não tem a caridade de perdoar o outro, mas a gente não tem a caridade para com o outro na rua, mas a gente não tem o respeito para com o outro, mas a gente vive brigando e vive discutindo, a gente não busca viver aquilo que nós rezamos. E aqui tem um grande cuidado, para depois não andar dizendo que o padre disse que rezar não era importante. Ao contrário, rezar é muito importante, mas a oração, antes de qualquer coisa, ela deve converter o meu coração e mudar as minhas atitudes, porque eu não rezo para o outro, eu rezo para me conectar com o sagrado que é Deus, e Deus transforma o meu coração e eu sou uma pessoa melhor no mundo. É uma pessoa melhor no mundo. Nós rezamos para ser melhor mesmo, não melhor do que o outro, mas para mudar o nosso jeito, para mudar as nossas impaciências, para mudar a nossa tendência ao pecado e nos converter e ser a presença de Deus no mundo. Aqui é interessante
que Jesus começa o texto bíblico, diz, na oração dele é maravilhosa. Eu te louvo, ó Pai. E só nesse pequeno trechinho da oração, revela dois elementos fundamentais na vida de qualquer crente que ora. E a oração, com esses dois elementos, é intimidade e gratidão. Todo aquele que reza a Deus tem que se abrir a uma relação de intimidade e a uma relação de gratidão. Nesta tradução bíblica, ele utiliza esta palavra Pai, mas no grego original, quando Jesus vai rezar, ele diz assim: eu te louvo, Paizinho, para mostrar a intimidade. Todos nós temos que ter uma intimidade com Deus, temos que ter uma relação com Deus, temos que agradecer a Deus. A nossa oração, sobretudo, deve ser sempre essa, uma relação de intimidade e um agradecimento. Sabe por quê? Porque se nós temos uma família, se nós temos um trabalho, se nós temos uma vida, se nós temos uma profissão, tudo é graça de Deus. Nós não temos porque somos bons, mas nós temos porque Deus se derrama em nós a sua graça, porque Deus se faz presente em nós. Continuando a rezar, Jesus vai dizer: eu te louvo porque escondeste isto aos sábios e revelaste aos pequeninos. A gente poderia pensar, e Jesus excluiu os sábios da revelação? Não, é porque os sábios que Jesus fala aqui são aqueles fariseus, são aqueles saduceus que entendiam muito da lei e se achavam autossuficientes. E entrava numa grande arrogância espiritual. Sabe aquela pessoa que quer saber de tudo, que sabe de tudo, que acha que sabe de tudo? Então, Jesus diz: olhe, mas eu não me revelo nestas coisas grandiosas. Jesus vai mostrar que se revela no cotidiano, nas coisas pequenas. Jesus mostra que a abertura à graça de Deus não é uma questão de intelectualidade, mas a abertura à graça de Deus é uma questão de um coração simples, de um coração acolhedor, de um coração humilde, que se revela no cotidiano do dia a dia. E aqui nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós queremos fazer Deus de um objeto que vem ao nosso encontro segundo a nossa necessidade. Tem gente que quando está passando dificuldade, olha, é 2 terços, um numa mão e outra noutra, rezando o tempo todo, pedindo a graça de Deus. Mas quando a turbulência passa, finge que nada aconteceu e não está mais nem aí para Deus. Não se volta o coração para Deus. Aquele que se acha sábio, aquele que acredita que quando as coisas boas, tudo está acontecendo, é autossuficiente, é dono de si mesmo, é senhor da sua própria vida. E Jesus vai dizer hoje: mas eu não me revelo simplesmente numa ocasião. Deus é presente o tempo todo. Portanto, toda a nossa vida deve ser uma grande oração a Deus. Ao ir para o trabalho, ao estar em casa, a estar trabalhando, a estar em determinados lugares, a nossa vida deve ser uma oração a Deus, que não se traduz em palavras, mas se traduz no modo de ser. A minha maneira de ser mostrará que tipo de cristão eu sou para o mundo. Os sábios e entendidos eram aqueles que viviam uma arrogância espiritual. Eram aqueles que diziam assim: eu já sei da lei, eu sei o que a lei diz, então não importa mais nada. Aí Jesus vai dizer: eu revelo as coisas do céu aos pequeninos.
Aqueles que são incapazes de falar, aqueles que são abertos à graça de Deus, aqueles que são receptivos, aqueles que são acolhedores, aqueles que vivem na simplicidade. Não adianta você ter uma intelectualidade, conhecer muito da Bíblia, mas ter pouco de Deus. Isso é uma verdade. Conhecer muito da Bíblia e ter pouco de Deus, que se revela no cotidiano. E aqui é interessante que a oração de Jesus é humilde. Jesus não nega a sua autoridade, mas ele diz: tudo me foi dado, tudo me foi entregue. Jesus tem a autoridade, mas ele se coloca diante do Pai e diz: e eu revelo tudo o que sei aos pequeninos, aos corações que se abrem essa mesma intimidade que Jesus tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Portanto, conhecer a Jesus é um ato de relacionamento. E aqui existe o centro deste evangelho. O evangelho hoje faz uma grande pergunta para cada um de nós. Introduzida nesta vida de oração, o Senhor nos pergunta: qual é o cansaço que nós temos e que nós precisamos de descansar no Senhor? Qual é o tipo de opressão que nós vivemos, seja ela no trabalho, na vida, na comunidade, no momento pessoal? O Senhor vai dizer: olhe, em mim você pode encontrar o descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo aqui significa dizer qual é a sobrecarga que você tem. Muitas vezes a sobrecarga que nós temos, às vezes é no nosso próprio matrimônio. Depois de 40, 50 anos, a gente está cansado, a gente está sem paciência, a gente está sem falta de caridade com o outro. E Jesus vai dizer: olhe, mas você não está sozinho, eu estou com você. Se você buscar a mim, se você quiser, eu estou aqui para te ajudar a caminhar. Às vezes é um fardo de uma enfermidade, às vezes é dentro da própria família, a falta de caridade, a falta de paciência, ou os problemas que nós estamos vivendo, as turbulências que nós estamos vivendo, os fardos que a gente olha para nós mesmos e diz: Senhor, sozinho eu não posso mais. É muito difícil, é muito problema. E o Senhor vem hoje com esta leitura dizer: olhe, mas se você quiser viver desta maneira sozinho, realmente você não vai conseguir. Mas se você abrir o coração e se colocar diante de mim, e se colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, este é o meu fardo. Senhor, esta é algo que eu estou achando que está muito pesado lá dentro da minha casa, lá dentro da minha família, e o Senhor hoje faz um convite especial: meu filho, minha filha, mas eu estou aqui, e eu te ajudo a caminhar, eu levo este fardo contigo, porque em mim tu encontrarás o descanso necessário. Muitas vezes a gente vem para a Santa Missa, a gente participa da Santa Missa e a gente sai como se nada tivesse acontecido. Aqui é o lugar do descanso, sabe? Aquela semana que muitas vezes foi difícil, aquela semana que foi marcada pela solidão, aquela semana que foi marcada muitas vezes por alguma dificuldade que eu estou passando dentro de casa e que eu estou lutando contra isso e que eu estou tentando, e eu venho para a Santa Missa e saio como se nada tivesse acontecido. Não, aqui é o lugar em que eu venho encontrar descanso, em que eu venho encontrar uma palavra, em que eu venho encontrar-me com Jesus e divido com Ele o meu fardo. Jesus não vem dizer que aqui você vai resolver o seu problema. Não, não é simplesmente resolver um problema.
Não é chegar aqui e dizer assim: olha, os problemas que tem lá na minha casa, eu resolvo tudo na igreja dia de domingo. Não, mas aqui é o lugar que Jesus vem dizer: olha, aqui você vai encontrar descanso, aqui você vai encontrar uma palavra, aqui você vai encontrar uma iluminação, para você ter forças para enfrentar, para você ter forças para carregar este fardo, porque você não está sozinho, e você não foi feito para estar sozinho, você veio para estar comigo. Queridos irmãos e irmãs, não deixemos que os pesos da vida se sobrecarreguem o nosso coração, sobrecarreguem a nossa vida, sobrecarreguem a nossa família. Você não está sozinho, Jesus está contigo, e não sou eu que digo não, é Ele que diz. Jesus hoje nos convida, nesta leitura do Evangelho, muito mais do que falar de um problema. Jesus convida hoje a aprender um modo de ser. Jesus convida você que veio para a Eucaristia, nas 7 horas da manhã da paróquia São Joildes. Qual é o grande convite que Jesus faz hoje? Qual é o modo de ser que Jesus quer configurar, quer formar no teu coração? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus quer, que todos nós aprendamos dele a ser manso e humilde de coração. Padre, como é que eu aprendo a ser manso de coração? Sabe, aquelas respostas que a gente dá dentro de casa, sabe aquela falta de paciência que a gente faz dentro de casa, sabe aquela falta de caridade que a gente, muitas vezes, acontece com a gente dentro de casa? Jesus vem dizer hoje: olha, aprenda comigo, aprenda a silenciar, aprenda a suportar, aprenda a amar, aprenda a ter caridade com o outro, que muitas vezes também tem problema, e quando dois problemas se encontram, se tornam gigantesco, porque ninguém abre mão para aprender a ser manso e humilde de coração. Sabe, naquele dia que tem alguém na nossa casa, que vem já querendo discutir, que você escuta, que você abre o coração e diz: bom, você não está sozinho, a gente não vai brigar, a gente não vai discutir, mas a gente pode conversar, ser manso, ser humilde, acolher. Nós não podemos agir como todo mundo no mundo age. A gente não pode sair da Eucaristia e agir da mesma maneira como alguém que não vem para a Santa Missa. Padre, eu sou melhor do que ele? Não, mas você aprendeu com Jesus como lidar com essas situações. Deixa que o mundo age do jeito que eles acham que é certo, mas nós temos que agir como cristãos. Nós temos que mostrar que nós não viemos para a Eucaristia para voltar para casa de qualquer jeito. Nós viemos para a Eucaristia para aprender de Jesus, para que a nossa vida seja transformada numa vida de oração. Queridos irmãos e irmãs, se nós queremos que o mundo conheça Jesus, ele só vai conhecer quando cada um de nós que vier para a missa, quando cada um de nós que vier para a Eucaristia, mostrar para o mundo e para as situações como é que o cristão se comporta, como é que o cristão dá testemunho da vida. E é nas coisas práticas, no trânsito, na rua, na fila do banco, em qualquer lugar que você esteja, busque ser manso e humilde de coração. E eu não estou falando de uma passividade da vida que aguenta tudo calado, mas eu estou falando de alguém que é manso e humilde de coração, que não resolve as coisas gritando, ou que não resolve as coisas de uma maneira esdrúxula, de uma maneira negativa, mas que resolve com a mansidão, com a humildade e com o coração de Jesus. Quero convidar você
a fazer um instante de silêncio agora. E nesse silêncio do coração, peça ao Senhor para ser manso, peça ao Senhor para ser humilde de coração, peça ao Senhor para agir como eles. E se tem alguma coisa que no seu coração ainda é pesado, que você não consegue ser manso, que você não consegue ser humilde, que você não consegue ter paciência com a esposa, com o esposo, que você não consegue ter paciência com os filhos, que você não consegue ser humilde, o Senhor vem dizer hoje: vinde a mim, se você está cansado com alguma coisa, e entregue a mim o teu cansaço, e eu te aliviarei.